mais é coragem, porque militarmente estão longe dos Estados Unidos. Lori, uma análise da CNN, né, sobre toda essa demonstração militar da China, o Américo colocou muito bem aí as diferenças entre o que já é mais concreto, talvez, né, da parte dos Estados Unidos e da China e tudo, mas eles meio que concluem, assim, que há ressalvas sobre dizer, nesse momento, que o Exército de Libertação Popular seria o exército mais importante do mundo, e eles falam sobre alguns dados, assim, falando que, por exemplo, a China deve ter 48% mais navios de guerra do que os Estados Unidos até 2030, e eles falam também que uma análise do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais mostra que os gastos com defesa na China aumentaram 13 vezes nos últimos 30 anos. Você acha que dá para a gente fazer uma correlação entre o que acontece com a China em termos de economia, também com essa questão militar, no sentido de a China ainda não é a maior potência, mas está avançando numa velocidade mais rápida do que os Estados Unidos para chegar lá? Sim, até porque ela parte de uma base bem menor, né? Então ela avança mais rápido e tem mais dinheiro disponível também, né? Os Estados Unidos estão com pressões fiscais muito importantes. O Narendra Modi participou da conferência lá da Organização de Segurança de Xangai, na véspera do desfile, mas foi embora, porque ele não queria ver, né, o Chengdu J-10C, o caça chinês, que usou um míssil PL-15E para derrubar um Rafale francês da Índia, né? Então, a Força Aérea Paquistanesa usou esse equipamento chinês nesse último conflito e derrubou um Rafale indiano. É claro que o Narendra Modi não ia ficar lá olhando o poderio chinês, sendo que eles são adversários nesse campo militar. A corrida militar. Ele estava lá mais como aquele namorado ou namorada que levou um pé na bunda e aí sai todo arrumadinho assim e se deixa filmar ou fotografar com novos amigos. Olha aqui como eu estou feliz e tal com os meus novos amigos, né? Porque eles impuseram essa tarifa extra de 25% supostamente por causa de importar petróleo chinês, mas foi mais porque ele estava irritado mesmo com o fato de Narendra Modi ter, enfim, feito declarações que demonstravam a independência da Índia e tal em relação aos Estados Unidos, que é histórica, né? A Índia sempre foi um país não alinhado e tal. Já o Celso Amorim estava lá, né, no desfile, atrás do Xi Jinping. Mas essa era uma celebração da Eurásia, né, desse bloco continental que une a Ásia Central, toda a Rússia, né, e o leste europeu, que, somado com a África, foi chamado pelo Halford Mackinder, um grande teórico da geopolítica, num ensaio em 1904, apresentado aí onde o Américo está, na Royal Geographical Society, chamado O Pivô Geográfico da História. E ele disse que quem domina a Ilha Mundo é a Eurásia e a África, porque é a maior massa de terra e de recursos naturais do mundo, né? Quem domina a Ilha Mundo domina o Heartland. E quem domina o Heartland, e o Heartland é a Eurásia, quem domina o Heartland governa o mundo. Então, o Xi Jinping está se projetando como líder da Ilha Mundo, que é uma massa continental que, por ser continental, é insegura por causa das invasões terrestres. E aí, mais tarde, em 1943, o Nicholas Spicman, 1944, aliás, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu sobre o Remland, que é a costa. Então, a proposta dele é que quem domina a costa, o Remland, é que domina o mundo. Por quê? Porque desde antes da Primeira Guerra Mundial, quando o Mackinder escreveu, e, aliás, o texto dele prevê a Primeira Guerra Mundial, em 1904, e ela começa em 1914,
houve a ascensão das potências marítimas liberais, né, que estavam vencendo a Segunda Guerra Mundial. E por que as potências marítimas são liberais? Porque elas não sofrem invasões terrestres. Então, nós estamos falando de Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. O Japão, quando conseguiu se desvencilhar da sua projeção colonialista sobre a Península Coreana e sobre a China, são países que têm natural, o Reino Unido, onde o Américo está, natural propensão ao liberalismo, porque não são inseguros, porque não sofrem invasões terrestres. Então, para trazer o iliberalismo, para concentrar os poderes nas suas mãos, o Trump, então, trouxe a ameaça da imigração mexicana, como sendo, então, uma ameaça terrestre de invasão pelo sul. E aí, com isso, ele está tracionando as ideias iliberais nos Estados Unidos. Agora, falando um pouco dos armamentos que foram mostrados ali, realmente tem coisa muito, muito interessante do ponto de vista militar. Tem um míssil nuclear DF-5C que tem um alcance de 20 mil quilômetros. Ele pode atingir qualquer ponto do globo terrestre. Ele tem múltiplas ogivas independentes, então ele pode simultaneamente atingir vários alvos. E, além disso, ele tem um sistema de estrutura modular em 3 seções para o transporte dele. Isso torna o transporte mais rápido e a montagem mais rápida. Ele pode ser, então, disparado mais rápido, lançado mais rápido, e, com isso, ele evita ser ou destruído no solo ou interceptado. Tem a arma laser LY-1, que é essa arma de alta energia, que pode ser lançada tanto de navios quanto de terra, e que pode atingir, interceptar drones, mísseis de cruzeiro, helicópteros e aviões, e ela frita o sistema eletrônico do inimigo, por causa da alta energia que ela libera. Essa arma pertence ao sistema antidrones chinês, que é composto dessa arma de laser de alta energia, de um canhão de mísseis e de micro-ondas muito potentes, que juntos são capazes de neutralizar um enxame de drones, que é a nova doutrina da guerra, que foi criada na Ucrânia, né? Os enxames de drones. Outro dia, a Rússia está disparando 500 drones contra a Ucrânia por dia. Então, isso é para sobrecarregar, exaurir a defesa antiaérea do inimigo. Então, esse sistema faz essa defesa contra esses enxames de drones. E, por último, eu falaria do míssil intercontinental DF-61, que ele traz até 3 ogivas de 5 megatons e também tem um sistema móvel terrestre muito eficiente, que pode, então, ter essa mobilidade muito grande. E o míssil hipersônico YJ-19, que é como um míssil hipersônico, ele é manobrável, ele é extremamente rápido, e até onde nós sabemos, não existe um sistema de interceptação desse míssil. É isso, por enquanto. Muito bem. Só complementando, Lori, que me chamou a atenção também esses lasers, né? Que o que eu estava lendo é que eles custam uma fração do preço de uma bala ou míssil, e a logística é mais fácil também, porque os projéteis de metal não precisam ser transportados com a arma, só a sua fonte, né? Então, seria também mais uma tecnologia aí que eles estão inovando. Aí o Gênesis, primeiro, o Marcos Brum já assinou nosso clube de membros, queria agradecer ao Marcos aí, assinem também, todos vocês que estão aqui com a gente no chat. E aí o Gênesis falou, né, sobre a participação da Dilma Rousseff e do Celso Amorim,
o Lori também comentou, eu cheguei a conversar com algumas pessoas que estavam acompanhando a viagem, e o que essas pessoas me disseram foi que o Celso Amorim, quando ele estava indo para a recepção que foi oferecida pelo Xi Jinping, depois do desfile militar, ele teve uma breve conversa ali com o Celso Amorim, enviou os cumprimentos ao presidente Lula e disse que vai participar de uma reunião do BRICS, que deve acontecer, uma reunião virtual, no dia 8 de setembro. Então, teve essa breve conversa e também teria uma reunião com o chanceler chinês. E aí, falando um pouco também sobre essa questão, né, da participação do Brasil nessa reunião,